Educação à distância, mudando realidades. Hoje, aula 3 da nossa disciplina. Comigo está aqui acompanhando essa disciplina o professor Anderson. Oi, professor. Olá, boa tarde. É um prazer estar junto com vocês novamente. E junto com a professora Denise, eu vou ser o professor assistente da aula 3 do ramo de cooperativismo. Vamos então ver o conteúdo dessa aula? Nessa aula nós vamos ver o que é o cooperativismo e a diversidade cultural. Vamos falar sobre os principais campos de atuação das cooperativas no Brasil. Vamos falar de alguns ramos, vamos discutir o ramo habitacional, o ramo de produção, o ramo mineral e, por fim, o ramo de trabalho. Então, nessa aula nós vamos ver 4 grandes ramos do cooperativismo. Começando então, compreendendo os objetivos da aula, vamos conhecer as características da diversidade cultural no cooperativismo brasileiro. Vamos descrever os principais campos de atuação das cooperativas no Brasil e identificar um pouquinho sobre esses ramos, o habitacional, de produção, mineral e de trabalho. Começando então, vamos entender que o cooperativismo e a diversidade cultural se relacionam porque tanto as dimensões continentais, como a forma de colonização e ocupação com imigrantes de origem diversas, fazem do Brasil um dos países mais multiculturais do mundo. Características que nos traz grandes diferenças regionais nos quesitos social e econômico, e ao mesmo tempo enorme riqueza cultural. Tem uma questão anedota, assim, uma questão que é um pouco uma piada. Vocês já ouviram falar que quando vão falsificar um passaporte, o mais comum é falsificar um passaporte brasileiro? A gente vê isso nos filmes, às vezes. Porque, muitas vezes, se você pensa em identidade cultural de uma pessoa que vem de um determinado país, por exemplo, uma pessoa dos Estados Unidos, ou uma pessoa da China, ou uma pessoa da Alemanha, a gente consegue ver uma imagem relacionada a essa pessoa. Agora vai ter a Copa Mundial, a gente pode assistir os jogos e tentar comparar esses estereótipos com o que a gente vai ver na realidade, nos jogadores, nos torcedores. Os outros países têm uma tendência muito grande a ter essa marca cultural. Está ligado a uma etnia, mas também um grupo de costumes, valores, o que eles entendem como sua cultura. No Brasil, nós temos uma cultura bastante diversa. Temos pessoas que vieram de várias partes do planeta para compor o nosso país. Nós temos aí a imigração europeia com a nossa colonização, mas temos também nossa origem indígena. Temos a imigração que veio com o fluxo escravocrata para o Brasil. E temos também a colonização asiática, né? Estamos comemorando aí 110 anos da colonização japonesa. Toda essa miscigenação trouxe uma grande riqueza cultural para o nosso país. O nosso país, que é um dos maiores países do mundo em extensão territorial, ele conta então com uma grande diversidade regional, que vai trazer diversidade de climas, diversidade do que é apropriado para a economia no sentido da agricultura, mas também uma diversidade de colonização. E esse é o tema da nossa aula de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre o multiculturalismo, sobre como essas culturas se interagem e compõem a cultura brasileira. No slide a gente vê que tais características regionais, como já comentamos, são ligadas aos processos de ocupação, ao uso econômico da região e às relações sociais na construção desses espaços. O que define até hoje o índice de desenvolvimento humano nas diferentes regiões do país. Analisando o ranking, as diferenças socioeconômicas do país ficam evidentes, sendo as regiões Sul e Sudeste as que possuem melhores índices de desenvolvimento humano, enquanto a região Nordeste e Norte as piores posições. Essa é uma coisa que a gente encontra, essa informação está evidente aqui na nossa fonte, que é a Equipe Brasil Escola, um site de citação de dados, vocês podem citar também. O Índice de Desenvolvimento Humano é esse índice que foi elaborado pela ONU, nós conhecemos ele na disciplina de Economia Regional. Ele é um índice que vai tentar compor esses aspectos do desenvolvimento econômico, social, ambiental. Então ele traz uma questão da longevidade das pessoas, da expectativa de vida, né?
da expectativa de vida ao nascer, da possibilidade de mortalidade infantil. Ele traz também a questão da educação, os anos de escolarização que uma pessoa tem, e também a questão da renda per capita, renda por pessoa. Esse índice, então, vai tentar fazer um retrato de alguns fatores sociais que vão evidenciar a qualidade de vida nas diferentes regiões do país. A gente vê que o cooperativismo, como a gente colocou no nosso slide, ele fala que o cooperativismo brasileiro ele tem como desafio se afirmar nesse contexto multicultural de um país tão grande, tão extenso e com tantos índices de desenvolvimento diferentes, que a maior concentração de cooperativas bem-sucedidas estão na região sul e sudeste. A colonização europeia foi mais intensa na região sul do Brasil, lembrando que a Europa é o lugar de origem do cooperativismo como cultura já inserida na sociedade. A Europa vai ter bastante boom de cooperativismo, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, passa por um período de empobrecimento da população, eles vão superar esse empobrecimento por meio da união. Uma das coisas que acontece é o surgimento de muitas cooperativas na Itália, na Alemanha, na Inglaterra e em alguns outros países. Quando a gente vai receber esses imigrantes que vieram do Brasil, principalmente da Itália, da Alemanha, eles vão trazer essa cultura do cooperativismo. Isso vai se inserir no nosso setor cultural, aí, dentro do multiculturalismo brasileiro, essa questão de trazer o trabalho cooperativo também. Isso aí vai enriquecer a nossa cultura ainda mais e se apresentar também como uma alternativa para aumentar a viabilidade econômica da atitude do cidadão. A gente vê no nosso slide, a gente vê um gráfico aqui que mostra as regiões. Esse mapa que está mostrando aqui no nosso slide, ele está mostrando o Brasil dividido em regiões, para ficar bem evidente quais são as regiões do Brasil. Essa é amarela aqui, a região norte, nós temos em verde a região nordeste, e em azul nós temos a região sudeste, e nesse azul mais claro, um pouco esverdeado, nós temos a região sul. Aqui de vermelho temos ainda a região centro-oeste. O que nós falamos até agora é que na região sul e sudeste estão a maior concentração de cooperativas bem-sucedidas. E que o índice de desenvolvimento humano também é melhor nessas mesmas regiões. Então a gente vê aí uma coincidência dessa incidência de cooperativas e do índice de desenvolvimento humano. Existe sim uma correlação, né, professor? Sem dúvida, professora. E você tem também um fluxo muito maior desses imigrantes para essas regiões sul e sudeste também, que vai impactar no melhor índice de desenvolvimento humano, inclusive nas cooperativas mais bem-sucedidas, como você citou. De fato, tem uma correlação muito, muito importante de ressaltar. Sim. Nós vemos aqui no slide que as especificidades em relação sociais e econômicas em relação a outras regiões do país, especialmente nas relações de trabalho, são fatores condicionantes do desenvolvimento da mentalidade e da atitude cooperativista. É uma questão de mentalidade. Trabalhar em cooperativa é uma questão de mentalidade. Por quê? A gente entende que é um trabalho mais dificultoso quando a gente tenta fazer em grupo. Vocês já tentaram fazer um trabalho em grupo? Você já fez um trabalho em grupo para alguma disciplina na escola? Aqui mesmo, na nossa mediação tecnológica, você já fez algum trabalho com a sala inteira? A gente sabe que demanda uma atenção diferente. Você tem que não só se dedicar, mas também contar com a dedicação dos seus colegas. Essa é uma tarefa um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a fazer, né? O cooperativismo também funciona assim. Para a gente conseguir trabalhar em cooperativa, a gente precisa ter um trabalho em grupo. Apesar de que o grupo pode sim nos fortalecer, ele é uma forma de trabalhar um pouco diferente. É uma forma de trabalhar que exige uma dedicação peculiar. Isso aí está ligado a essa questão. Essas questões se abraçam. A forma de pensar uma cooperativa e a forma de pensar em trabalhar cooperado está ligada a esse sentimento de união. Sentimento de união que nós tentamos buscar através da identificação da nossa cultura. Nós vemos mais conteúdo aqui no slide. A gente fala que algumas especificidades do Brasil são diretamente relacionadas ao processo de ocupação do território. Além disso, a relação que existe entre o capital e o trabalho e as formas como as relações econômicas foram estabelecidas. Então, em algumas regiões a gente tem algumas empresas pequenas surgindo, mais empresas pequenas. Em outras regiões nós temos uma concentração de empresas maiores, outra concentração de terra maior, né? A gente fala na região Nordeste, é uma das regiões de maior concentração de terra no Brasil. Região Centro-Oeste também, onde a gente tem as grandes fazendas. Então, o modo de relação entre o trabalho e o capital é bastante caracterizado por essa grande concentração de capital em poucas empresas. E a gente tem outras regiões onde existe
mais empresas pequenas. Por exemplo, na região sul e sudeste é mais comum a gente identificar empresas menores. Empresas de núcleos familiares, empresas que têm tendências de ter uma relação capital-trabalho com uma dinâmica um pouquinho diferente. Isso aí está ligado também às nossas diferenças regionais. As empresas familiares, elas tendem a dar uma compensação para os seus funcionários um pouquinho melhor, a gente tem que ter uma remuneração um pouquinho diferente. E isso vai dar também as características das regiões do Brasil. O que a gente está querendo pontuar aqui é que algumas características econômicas estão ligadas à origem cultural. E o Brasil, por ser um país tão multicultural, ele consegue ver diferentes cenários em diferentes regiões. Vendo ainda no slide, a gente vê que nas regiões Norte e Nordeste, essas relações econômicas foram pautadas no latifúndio, na extensão desmedida e sem regulação, na exploração do trabalho, na baixa ou nenhuma qualificação técnica do trabalhador, e na sociedade, na competição e na exploração. A gente tem um cenário de um pouco menos de cooperativismo, de cooperação entre as pessoas que estão atuando na região Norte e Nordeste, se comparado à região Sul e Sudeste. Tem a ver com as nossas ondas migratórias, né? Muitas vezes a questão de migração aqui do Brasil foi feita para a região Nordeste por uma oportunidade de trabalho no Nordeste. Por exemplo, no ciclo de exploração da cana-de-açúcar. O Brasil, 1600, 1700, começa a explorar a cana-de-açúcar e começa a ser uma região de muito enriquecimento rápido. As pessoas vão migrar para o Nordeste sem necessariamente uma capacitação, sem necessariamente um interesse ali, naquela região de origem, a não ser o interesse econômico. É parecido com a nossa região aqui de Rondônia. Muitas vezes as pessoas que migraram para cá vieram ou pela questão do garimpo ou pela questão da oportunidade de terra. É um pouco diferente da motivação de outras regiões, principalmente quando as pessoas vieram porque elas foram um pouco expulsas da sua terra natal. Muitas vezes o imigrante europeu que veio para o Brasil, ele não veio só pela oportunidade de trabalho no Brasil. Ele veio porque a situação na Europa ou na Ásia, né, no Japão, estava muito difícil. Um período de pós-guerra, um período de muita miséria, um período de dificuldades naquele local. Então esse trabalhador, ele vem da Europa, ele vem da Ásia, com situações de imigrantes que é quase uma situação de refugiado. Ele vem ali, às vezes, de uma boa família, às vezes com alguma escolaridade, às vezes com uma família que tem uma boa condição financeira. E quando ele migra para cá, ele vem para o Brasil para recomeçar. Mas ao recomeçar, ele traz com ele uma certa bagagem técnica, uma certa bagagem de escolarização, de conhecimentos e até mesmo um capital acumulado. Às vezes ele vem com dinheiro que ele vai investir e vai ter um retorno muito maior. Isso muitas vezes vai resultar nas grandes diferenças sociais que nós temos no Brasil, por regiões e por questões raciais. O Brasil tenta corrigir essa diferença social de várias maneiras. Hoje a gente ainda vê reflexo dessas diferenças e umas maneiras que o Brasil tenta superar essa questão é pela instituição de cotas. As instituições, por exemplo, as universidades públicas, é bem comum que elas tenham cotas para as pessoas negras e para as pessoas que vieram de escolas públicas. E a intenção dessa política pública é justamente minimizar um pouco dos efeitos dessa questão histórica que trouxe tantas diferenças para a nossa população. A gente reconhece que isso é uma questão que existe e que a gente precisa melhorar. Na nossa Constituição fala, somos todos cidadãos, somos todos brasileiros, temos todos os direitos iguais. É difícil ter direitos iguais quando a gente tem acessos tão diferentes às questões econômicas, às questões de conhecimento técnico e às questões de acesso ao capital. Então a gente vai fazer algumas políticas que vão tentar corrigir isso. A questão da cota, como eu citei, é uma questão que vai tentar dar acesso ao conhecimento técnico e possibilitar uma melhor chance de sucesso econômico. As cooperativas, elas entram aqui também como parte da solução do problema. Como nós discutimos nas aulas prévias, uma cooperativa ela não pode fazer distinção de questão religiosa, de questão racial, de questão sociocultural, no sentido de separar alguém de uma religião, de pessoas de outras, de uma região do país ou de outra região. A gente tenta fazer uma miscigenação. A proposta das cooperativas é unir as pessoas com o interesse de gerar um desenvolvimento econômico. E esse desenvolvimento vai gerar aí um novo cenário de igualdade, uma melhor chance de melhor distribuição, melhores possibilidades iguais para todos.
Nós vemos aqui então no slide que, diferentemente das regiões sul e sudeste, onde a mão de obra europeia veio para ocupar pequenas e médias propriedades rurais, cultivar a terra, produzir e desenvolver a região como sua, como de sua família, num processo de desenvolvimento coletivo pautado na cooperação. Disso decorre essa mentalidade, essa cultura cooperativa, que ao ser disseminada em outras regiões menos desenvolvidas, mostrou ser a melhor estratégia, talvez até a única estratégia, para garantir a melhor qualidade de vida do trabalhador, melhor acesso à renda, melhor educação, melhoria também na saúde. As populações de todas as regiões menos abastadas do país. O que a gente está querendo dizer nesse parágrafo aqui é, as regiões onde a gente identificou mais cooperação, a gente também identifica mais desenvolvimento. E aqui a gente apresenta a cooperação como uma estratégia de desenvolvimento. Uma estratégia para melhor conseguir resultados para o trabalhador, melhor acesso à sua renda, melhor condições de educação e de saúde. Todos fazem parte da cultura de como instituir uma empresa cooperativa. E o Brasil, professora, é um país com pouco mais de 500 anos, porém, esses imigrantes, quando vêm da Europa, eles trazem conhecimento de muito mais do que isso, de muito mais, de gerações já trabalhando, inclusive de forma cooperativista. Então, a gente tem um desenvolvimento melhor nas regiões onde esses imigrantes chegam, e é notório porque até o índice de desenvolvimento humano é melhor nessas regiões onde você tem uma quantidade maior de cooperativas trabalhando. Isso, e nesse contexto a gente vê que as ações de fomento ao cooperativismo devem se ater a disparidades culturais e regionais e procurar uma forma de utilizá-las e aproveitá-las, adaptá-las para fomentar e potencializar as diversas atividades econômicas por meio das cooperativas em seus diferentes ramos. Então, isso que o professor comentou, de vir com essa bagagem diferente, isso faz com que nós tenhamos diferenças culturais. A importância da cooperativa é captar essas diferenças culturais, compreender essas diferenças e usar isso como uma arma, usar isso como um superpoder, para que a gente possa juntar essas diferenças e fazer com que isso seja um potencial para o crescimento, a melhoria e o desenvolvimento. E essa diversidade, professora Denise, ela vai trazer pensamentos diferentes, de pessoas diferentes. Eu acho importante ressaltar, né, a questão da Assembleia, a importância da Assembleia. Ali vão ser tomadas todas as decisões, porque como você comentou a questão do trabalho em grupo, né, é muito difícil de fato pessoas diferentes tomarem decisões, porque cada um quer de uma forma diferente. Então essa é a importância da Assembleia e dos conselhos que nós falamos na aula passada para a tomada de decisão, que ela seja algo em comum ali naquela Assembleia, naquela reunião. Ótimo, nós vamos fazer uma tentativa de explicar isso na prática nessa aula ainda, viu, gente? Esses conceitos vão voltar. Vamos falar um pouquinho dos principais campos de atuação das cooperativas no Brasil. A gente trouxe algumas cooperativas, que são aquelas que mais aparecem no Brasil, que a gente mais tem cooperativas e mais cooperados no ramo. Por exemplo, o ramo agropecuário, que nós temos os produtores rurais, organizados em cooperativas. Aqui em Rondônia a gente tem cooperativas de torrefação de café, nós temos cooperativas de leite, né, onde as pessoas juntam para ter um tanque de leite. Então é muito comum a cooperativa agropecuária, ela é muito importante para a nossa região de Rondônia, que tem uma agropecuária muito desenvolvida. Então, isso aqui é particularmente o nosso caso, é uma coisa que a gente pode entender como o nosso caso. Outro principal ramo de atuação das cooperativas é a questão do trabalho, onde a gente tem profissionais aptos à prestação de serviços. Os profissionais podem se juntar numa cooperativa, por exemplo, a gente pode ter a cooperativa dos seringueiros, a gente junta os seringueiros ali e eles vão ter uma maneira de trabalhar, tabelar um tipo de serviços, procurar um tipo de qualificação para fazer melhor o seu trabalho, desenvolver ali o seu ramo de atuação. É muito comum encontrar no Brasil cooperativas de trabalho de guias turísticos. Então a gente tem guias, nossa região mesmo é uma região que tem muito potencial turístico,
mas que é muito difícil uma pessoa chegar sozinha, né, até ter esse potencial, chegar até uma cachoeira, até uma prainha de rio, chegar até os lugares onde tem realmente atrações turísticas do nosso país, nossa região aqui de Rondônia. Aqui às vezes é difícil, não é só uma placa que você chega lá sozinho. Às vezes seria importante ter um guia junto, que vai te ajudar a fazer a trilha, chegar até a cachoeira, chegar até a prainha. E aí muitas vezes o que a gente vê numa cooperativa de trabalho, todos esses guias podem se juntar, e aí eles contratam um curso, começam a ter mais informações, por exemplo, do biossistema, de como funciona a natureza ao redor daquele passeio turístico, pode ter mais informações a respeito dos animais, a respeito da construção das estradas que levaram até a descoberta daquele local turístico, de como foi descoberta aquela cachoeira, quem costumamente utilizava essa cachoeira alguns anos antes. Essas informações que são curiosas, que fica como um aprendizado quando a gente faz um turismo. Então muitas vezes a gente vê uma cooperativa de trabalho, onde existem esses guias organizados eles conseguem contratar capacitação para fazer o seu trabalho de maneira mais qualificada e conseguem se unir, divulgar o seu trabalho, aparecer para o seu cliente e ser melhor contratado, melhor organizado, de uma maneira que seja mais viável, às vezes até criando um novo ramo de exploração econômica. Rondônia mesmo, que tem tantas belezas maravilhosas para ser explorado pelo turismo e que tão pouca coisa ainda é feito, né? Tão pequenininho, tão embrionário que a gente fala na economia, tão pequenininho ainda a exploração econômica desse ramo que existe na nossa sociedade. A organização da cooperativa em cooperativas de trabalho nos possibilita talvez explorar isso de uma maneira mais organizada. Um terceiro ramo que eu quero comentar, que também é bastante importante no Brasil como um todo, é o ramo educacional. No ramo educacional nós temos a formação de escolas e centros de treinamento. Eu mesmo estudei numa cooperativa educacional quase que a minha vida inteira. E eu sei que aqui no nosso estado a gente tem umas cooperativas bem importantes educacionais. Nelas se juntam, às vezes, pais interessados, professores que estão ali até não só pelo salário, mas também pela ideologia. E a gente consegue a qualidade de ensino, às vezes, bastante apurada, por ter vários agentes envolvidos nas decisões do que vai ser no currículo, qual livro vai ser utilizado, quais estratégias de ensino vão ser elaboradas. Tudo isso pode ser decidido em assembleia. E a gente vai ter, então, esses pais participando bastante ativamente da educação do seu filho, e por causa disso muitas vezes a qualidade é bem alta, é lá em cima, e o custo disso costuma ser bem moderado, um custo bem baixo, porque também as decisões que vão resultar em gastos são decididas em assembleia. Então normalmente as pessoas tentam manter os gastos o mais baixo possível, e isso aí resulta numa qualidade alta com preço baixo. No Brasil é muito importante o ramo educacional. Nós temos várias cooperativas de escolas de primeiro grau, segundo grau, escolas de creche, escolas até mesmo que estão buscando um treinamento diferenciado, tecnológico, conhecimento técnico, para dar uma capacitação também profissional. E a gente vai ter ainda outros 3 ramos que são muito importantes no Brasil. A gente ainda está falando desse tema, dos principais campos de atuação das cooperativas no Brasil. Nós temos a cooperativa de produção, onde não há patrão, todos são donos da empresa. Um exemplo de cooperativas de produção que a gente tem no Brasil é, por exemplo, as pessoas que fazem alguns trabalhos de artesanato e querem se organizar para fazer um trabalho mais padronizado e defender preços. Por exemplo, pessoal que faz trabalhos de rendas manuais, algum trabalho bordado, algum trabalho que é muito sofisticado, muito elaborado, mas que se você vai negociar preço diretamente com o produtor, às vezes uma pessoa que está fazendo é uma pessoa bastante tradicional, está ali uma senhora, está produzindo esse trabalho ali em casa, ela produz a renda à mão, e se você vai pedir preço, a pessoa não tem aquela habilidade de negociar, fala, R$10 eu vendo essa peça. Na cooperativa de produção, a gente consegue juntar um pouco mais de profissionalismo. Então, a gente tem o pessoal que está produzindo, mas tem também uma equipe de vendas. Pode talvez organizar uma venda online, utilizando a internet. Pode ter lojas físicas, pode ter representantes que vão fazer o comércio em outras regiões, onde talvez o trabalho seja mais valorizado. Aqui em Rondônia, muita gente eu já vi fazendo aqueles cocar de índio. O pessoal pega as penas e monta um cocar, simbolizando, né, toda a cultura indígena, e que às vezes é um produto de muito interesse de um turista que vem aqui, uma pessoa que vem de outras regiões. Então, por exemplo, uma cooperativa de produção que a gente poderia ter, esse tipo de artesanato, ligado à nossa região. Biojoias, cocares, produtos que vêm da nossa região e que podem ser comercializados aqui, mas que também podem buscar novos mercados em outras regiões do Brasil, quem sabe até em outras regiões do mundo.
É muito difícil, talvez, uma pessoa que produz uma biojoia, aquelas joias que são feitas com sementes, com cascas, com produtos da natureza. Às vezes uma pessoa que produz isso vai fazer essa joia e colocar à venda. Talvez essa pessoa não tenha todas essas habilidades de produção, comercialização, de cobrança. São várias etapas. E a gente não precisa exigir que uma pessoa só saiba fazer tudo isso. Quando a gente organiza uma cooperativa de produção, você traz um profissionalismo para essa atitude. Você pode trazer até mesmo uma capacitação, por exemplo, um curso de como fazer biojoias mais sofisticadas, ou como fazer novos produtos também diferentes dos indígenas. Por exemplo, pode contratar indígenas para ensinar a fazer vasos, cocares e outros produtos que são identificados com a cultura indígena. E você pode unir várias pessoas que estão produzindo esse produto e organizar uma equipe que vai comercializar esse produto em outras regiões, outras feiras de artesanatos, ao redor do Brasil, em outros lugares, em outros países, lugares onde a gente pode ter um valor adicionado muito maior por esse produto, pode encontrar um preço muito alto por esse produto. A gente tem várias cooperativas de produção que já existem no Brasil. No Nordeste a gente encontra algumas, por exemplo, que fazem essa questão das rendas, de produtos de roupa de cama, roupa de mesa, produtos para casa, assim. Nós temos também algumas cooperativas de produção na região sul que estão atuando na indústria têxtil, fazendo coisas de tecidos jeans, né, calça jeans, jaqueta jeans e outros tecidos. Existe uma bastante famosa em Santa Catarina que trabalha com a produção de roupas de cama. Existe também uma marca chamada Trama Justa, que é também o nome de uma cooperativa muito grande de roupas, que tenta fazer roupas ecológicas e que também é uma cooperativa de produção. Então no Brasil a gente tem esse ramo bastante desenvolvido, apesar de que ele ainda não seja um ramo tão desenvolvido na nossa região. Então tem potencial aí para crescimento aqui em Rondônia. E além de expandir o mercado, Denise, o pequeno produtor tem a possibilidade de vender o produto dele num preço melhor, né? Com essa habilidade que a cooperativa vai trazer, né, com uma equipe de venda, como você comentou, né, ajudando a transformar o produto, que às vezes é muito, digamos, bruto, num produto mais qualificado, mais, como a gente falou as aulas passadas, mais complexo, para dar ter um preço melhor de venda, né, tudo isso coopera. Sim, a gente vê essa relação muito forte, né, entre essa cooperação e um melhor preço e uma melhor condição de mercado. Nós vemos aqui no nosso slide mais um ramo que é importante no Brasil, o ramo da saúde. O ramo da saúde, ele junta principalmente médicos ou dentistas que vão prestar atendimento à população por preços mais acessíveis. Os exemplos principais da cooperativa de saúde é a Unimed. Vocês sabiam que a Unimed é uma cooperativa? A Unimed e a Uniodonto são as duas principais cooperativas de saúde do Brasil. Ela é uma cooperativa dos médicos, a Unimed, é uma cooperativa dos dentistas, a Uniodonto. Então, eles se unem para tentar aí um preço que seja vantajoso para eles e que seja também mais vantajoso para a população. Aí existe um ganho mútuo, a população às vezes consegue um acesso à medicina privada de uma maneira mais barata. E a gente tem também os médicos se organizando. É muito comum que os médicos que estão nessas cooperativas sejam aqueles recém-formados ou aqueles que recentemente montaram um escritório, né, um consultório médico e querem começar a se inserir no mercado. Muitas vezes quando o médico cresce muito, ele fica muito famoso, ele acaba saindo da cooperativa, né? Mas aí é um bom momento para ele começar a se estruturar. Apesar de que medicina é uma profissão que paga muito, mas muitas vezes o médico se forma sem condições assim de começar a sua carreira com grande estilo. Ele ainda tem que formar a sua cartela de clientes, ele ainda tem que ser conhecido no mercado. Então, essa estratégia da cooperativa é muito positiva para os médicos e dentistas que se unem na busca de clientes e oferecendo aí um preço mais acessível. E também é positivo para a população que conhece aí um plano de saúde de qualidade por um preço mais acessível. E ainda nessa cooperativa de saúde, professora, é importante também ver que se o médico fosse atender no particular, somente no seu consultório, seria um preço, né? E ele lá na cooperativa, embora ele ganhe menos, ele atende muito mais pacientes. Então isso faz com que ele tenha um retorno satisfatório também, mesmo atendendo através da cooperativa. Exatamente. Nós vamos falar da cooperativa de consumo,
que é uma cooperativa que também permite melhores condições de compra de produtos. Então as pessoas se juntam para fazer um consumo coletivo, elas podem fazer uma compra de mercado muito grande, conseguir um preço melhor, elas podem fazer a compra de um insumo de produção. Por exemplo, se tem uma região aí onde muita gente trabalha com couro, elas fazem, por exemplo, bolsas, sapatos, elas podem fazer o consumo de couro de uma maneira mais barata. A gente pode ter lojas, fábricas privadas produzindo bolsas, sapatos, cintos, mas que na hora de consumir elas estão ligadas a uma cooperativa que faz grandes compras de lotes de couro diretamente dos frigoríficos, por exemplo. Isso aí são cooperativas de consumo que consomem produtos com preços melhores. Vamos falar ainda da cooperativa de transporte e de crédito. Transporte são profissionais do setor que prestam serviços de transporte de passageiros e de cargos. Gente, geralmente de passageiro, quase todo grupo de cidade onde tem mototáxi ou táxi, normalmente é uma cooperativa de táxi. Cooperativa de táxi, cooperativa de mototáxi, são as pessoas que se juntam para não ter mais patrão. Não tem chefe, todo mundo se junta, tabela aí um tipo de serviço, tabela um preço por esse serviço, defende uma qualidade de trabalho para esses prestadores de serviços e vão definir também uma maneira de organizar a concorrência para que não haja tanta concorrência para eles se destruírem entre si. Onde não existe cooperativa, muitas vezes os taxistas entram em briga para ver de quem é a vez, de quem é aquele cliente, né? Quem chamou aquele táxi, qual táxi que vai atender. Quando a gente tem na cooperativa, isso fica mais organizado, todo mundo sabe qual que é a sua vez, fica uma maneira de trabalho mais tranquila e eles conseguem praticar um preço vantajoso para os cooperados. A gente tem também, muitas vezes, assim, para os serviços de carga também, que são os caminhoneiros, muitas vezes se organizam também em cooperativas. Nós vamos falar nesses slides sobre cooperativa de crédito. Cooperativa de crédito são instituições muito parecidas com os bancos, que não são bancos, são cooperativas, mas que são instituições financeiras criadas para democratizar e baratear o crédito. E a partir disso, possibilitar e viabilizar o desenvolvimento regional. Gente, quando a gente fala o crédito assim, a gente quer dizer empréstimos, tá? Então, eles querem baratear e democratizar os empréstimos. Empréstimo é uma coisa muito poderosa na economia. Se eu te dou um empréstimo, você consegue abrir a sua empresa. Se você já tem uma empresa, você consegue expandir. Se eu te dou um empréstimo, você consegue comprar uma geladeira, um fogão, uma moto, um carro, uma casa. Muita coisa vem só porque a gente tem crédito. Ter crédito possibilita muito sucesso financeiro, econômico, social para uma cidade que não tem bancos, ela tem muito menos chances de crescer do que uma outra cidade que tem o mesmo tamanho, a mesma quantidade de capital, mas que tem um banco. Havendo um banco, a gente tem a chance de conciliar dois interesses que são muito diferentes, que são aqueles interesses das famílias que poupam, mas que querem investir esse dinheiro, mas não querem montar uma empresa, e aquelas pessoas que querem montar uma empresa, mas não têm poupança, não têm aquele dinheiro na mão para conseguir montar essa empresa. E esse casamento é muito importante, porque ele vai permitir que esse crédito venha das famílias poupadoras, para aquelas pessoas que querem fazer investimento, e aí nesse investimento a gente gera produção de riqueza, geração de emprego, geração de renda. Isso é uma coisa muito positiva na economia. O crédito é uma coisa muito poderosa. Nós temos cooperativas de crédito em muitos municípios brasileiros. Isso é muito importante para o desenvolvimento de uma nação. Por último, nós vamos falar do último principal ramo de cooperação de cooperativas no Brasil, que é o ramo de turismo e lazer. Ele é organizado por profissionais do setor para dinamizar e melhorar a qualidade dos serviços ao turista. É normalmente vinculado às comunidades das regiões turísticas, para aproximar o turista das riquezas nacionais. A gente tem uma cooperativa assim bonito, né, no Mato Grosso, onde o pessoal se uniu para unificar o jeito dos pacotes de turismo que o turista vai receber, e aí a gente vai receber o turista que vai ter esse acesso a esses produtos que são de transporte e acesso a esses lugares turísticos. Então, quando os lugares estão se desenvolvendo, as cooperativas de turismo se desenvolvem junto. Gente, esses foram os 13 ramos de cooperativismo que a gente tem a ver nessa disciplina. Nós estudamos alguns nas aulas passadas, na aula de hoje nós vamos ver 4 importantes ramos. Nós vamos começar então a ver as estratégias para esses ramos e os ramos da aula de hoje. As estratégias é riquíssima no contexto regional, pois leva a capacitação à comunidade local, atendimento ao público, hotelaria, dinâmicas, culinária, boa prática, beneficiamento e produtos regionais, ainda falando de turismo e lazer. Também leva o turista para conhecer a região de verdade, não só para enfeitar, não só um enfeite para turista ver.
Com as nossas cooperativas, a gente consegue fazer com que o turista conheça o sotaque, a regionalidade, a cultura, a culinária local, a dinâmica do trabalho, os arranjos produtivos locais e outros aspectos. O ramo turismo é uma das atividades mais viáveis e promissoras para a nossa região. É muito nova, pois são poucas as cooperativas desse ramo do país, por isso devem ser melhor pensadas, planejadas e constituídas. As cooperativas de turismo e lazer são uma forma de experimentar verdadeiramente essa multiculturalidade nas diversas regiões do país. Os turistas devem levar apenas as fotografias das experiências maravilhosas, divulgando as riquezas do país e contribuindo para o desenvolvimento local e regional de forma estruturante. Na aula de hoje, vamos falar um pouquinho do ramo habitacional. O ramo habitacional reúne cooperados para a construção e manutenção, administração de conjuntos habitacionais e condomínios. Surgiu no Brasil em 1964, por iniciativa do extinto BNH, que é o Banco Nacional da Habitação, né? E do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo. É uma boa solução, principalmente para a classe média. Então, a classe média que tenta acesso à moradia pode se organizar para ter uma moradia mais barata, mais fácil de ter acesso por meio das cooperativas habitacionais. Um grupo de pessoas que se organiza para construir a casa própria, sem nenhum intermediário, sem construtora, sem gente que está financiando, está ganhando em cima dessa construção, sem visar o lucro. E todos são beneficiários. Os benefícios são diversos. A gente tem melhores preços de material de construção, melhor acesso à mão de obra. Muitas vezes a mão de obra é de graça, é dos cooperados, então acaba saindo a mão de obra praticamente gratuita. Melhores prazos e condições para pagamento, porque são negociados em coletivo com os fornecedores. E o valor da construção pode chegar a 50% do aquele valor encontrado no mercado imobiliário. Um país que tem um problema tão grande de déficit habitacional como o nosso país, ele passa para encontrar essa grande solução, que são as cooperativas habitacionais. A gente pode construir todo um bairro, é comprado um terreno, e ali os cooperados dão sua força de trabalho, fazem um mutirão, muitas vezes a gente tem até bairro com esse nome, né, mutirão, e eles compram juntos o material de construção e vão construindo aí as casas dos trabalhadores, da cooperativa, né, a casa dos cooperados. Para custear as obras, os membros da cooperativa podem usar o autofinanciamento, que são os recursos próprios, dinheiro do bolso, ou usar créditos oficiais, com financiamento nos bancos. Sendo um grupo, eles podem negociar taxas e prazos melhores para pagar esse financiamento, seja para comprar o material ou pagamento da mão de obra, organizando-se, obviamente, tudo fica mais barato. E esse é o grande objetivo, tornar mais barato, tornar mais acessível para que as pessoas consigam fazer parte dessa cooperativa e ter acesso à casa própria. Segundo a OCB, existem no Brasil 293 cooperativas habitacionais e elas contam com 114.567 associados e 886 empregados. Já se encontram projetos em diversas regiões do Brasil, principalmente na região sul. Nós preparamos um material para tentar ilustrar um pouquinho como funcionam essas cooperativas. Cooperativismo habitacional. O sonho da casa própria. Comprar a casa própria não foi fácil, mas são vários anos pagando prestações. E é um sonho realizado em minha vida que eu tenho. Eu vou deixar para os meus filhos, netos, e estou me sentindo muito realizada e muito feliz. Uma cooperativa habitacional reúne vários sonhos, como o da dona Claudete, e em conjunto planejam e constroem casas com custos mais acessíveis aos seus cooperados. Então, o ramo habitacional é formado por cooperativas, né, que buscam viabilizar a compra ou a construção de casas próprias para os seus cooperados, né, com uma taxa aí menor do que o comum que a gente vê no mercado imobiliário. E isso pode ocorrer de 3 formas. A cooperativa é formada por profissionais, técnicos e trabalhadores da construção civil, que se reúnem para construir habitações para si e ou para o público em geral.
A cooperativa é integrada por pessoas que decidem, em mutirão, construir casas apenas para seus associados. O trabalho da cooperativa termina quando o último sócio tiver sua residência. A cooperativa é formada por pessoas que se dedicam ao financiamento da construção de casas, seja só para seus sócios ou para outros. Em Rondônia, ainda não existe uma cooperativa habitacional. A gente viu pela externa que uma cooperativa habitacional ela tem começo, meio e fim. A intenção dela é fazer com que todos os seus cooperados atinjam esse sonho de ter a casa própria. Que a gente ainda não tem essa cooperativa aqui em Rondônia, mas existe margem para ela surgir. Vamos falar um pouquinho do ramo de produção. O ramo de produção tem como objetivo principal transformar empregados em empreendedores, unir bens de capital, unidades de produção e mão de obra. A produção dos meios de produção a propriedade dos meios de produção é dos trabalhadores. Não há chefe ou proprietário, todos são proprietários. Todos os associados têm o mesmo poder de decisão, configurando a autogestão. A autogestão por meio da Assembleia e dos conselhos, Conselho Fiscal, Conselho Administrativo. A administração é feita por sócios eleitos para essa função. A cooperativa é administrada de acordo com as decisões tomadas pelos associados em assembleias gerais ou por conselhos eleitos. Não existe finalidade de lucro individual. Todos os ganhos e rendimentos são distribuídos entre os cooperados e reinvestidos na atividade. O foco principal é garantir a qualidade de serviço e a melhor remuneração a todos. Esse tipo de cooperativa é constituída a partir de dificuldades relacionadas à perda do emprego. Normalmente, então, gente, cooperativa de produção está ligada à perda de emprego. As situações mais comuns são, em caso de falência da empresa, que leva à demissão em massa e os empregados se juntam e criam uma cooperativa para manter seu emprego, mantendo, de certa forma, viva até aquela mesma empresa, só que com um novo nome, uma nova administração. Ou ainda, quando os empregados se cansam da exploração e se organizam no negócio próprio. Também acontece quando um grupo não encontra espaço no mercado de trabalho e prefere se profissionalizar unidos. Esse aqui é o caso que mais se aprega aquele exemplo que eu falei das pessoas que querem fazer, por exemplo, biojoias, ou um trabalho de renda, um bordado em casa. Elas não estão encontrando muito mercado de trabalho, onde uma pessoa dessa vai trabalhar, mas elas têm sim um produto, têm sim uma produção e podem se organizar para profissionalizar essa produção. Vemos ainda que, segundo a Organização de Cooperativas do Brasil, existem no Brasil 257 cooperativas de produção. Elas contam com cerca de 12 mil associados e mais de 3.400 empregados. Já se encontram projetos em diversas regiões do Brasil, principalmente na região Sul e Sudeste. Nós preparamos um material também para ilustrar um pouco como a gente pode identificar uma cooperativa de produção. Cooperativismo de produção. Antes desse quarto ficar assim, de dar inveja, cada detalhe passou por um processo de produção. Foram planejados, fabricados um por um, passaram pelo acabamento, montagem e deu um trabalhão e colocou muita gente para trabalhar. Cada funcionário tem uma responsabilidade, todo o processo é importante, desde do projetista que faz a venda dos móveis ao montador final que entrega esse móvel montado na casa do cliente. Cada um faz um processo imprescindível aqui para o nosso resultado final. Juntar todas essas pessoas com forças de trabalho diferentes na produção de um determinado tipo de bem, produzindo, beneficiando, industrializando, embalando e comercializando o produto, é a função de uma cooperativa de produção. E diferente do que acontece nessa empresa particular de móveis planejados, não existe um dono e seus empregados. A propriedade dos meios de produção é dos trabalhadores da cooperativa e não há proprietários que não trabalhem nela. Bom, as cooperativas do ramo da produção, elas se organizam e se dedicam à produção de bens e mercadorias, onde esses meios de produção para produzir esses bens e mercadorias são de propriedade da cooperativa. Então, esse é um benefício muito grande que eles tiveram se organizando como cooperativa, porque eles passaram a ser donos da produção
né, donos daquilo que eles produzem, donos do seu trabalho, do seu jeito de trabalhar, né, podendo ter aí vantagens muito grandes na hora de fazer negócios com o mercado. Todos os associados têm o mesmo poder de decisão sobre a cooperativa e o direito ao capital que sobra no fim do ano. E todas as decisões são aprovadas em assembleia. Rondônia tem diversas cooperativas neste ramo. O objetivo de uma cooperativa de produção não é o lucro, e sim a quantidade e a qualidade de trabalho. A gente viu então esse objetivo de organizar a produção, nosso ramo de cooperativas de produção. Vamos falar um pouquinho sobre a cooperativa do ramo mineral. A gente vê aqui que o ramo mineral reúne a grande questão das cooperativas, que é a valorização do trabalho do garimpeiro, o que há tempos é bastante explorado. Nesse ramo, as cooperativas têm o papel de pesquisar, extrair, lavrar, industrializar e comercializar, além de exportar produtos minerais. Historicamente, os garimpeiros vêm de diversas regiões do país, atraídos pela cobiça e pela ideia de enriquecimento rápido. São explorados ao máximo na extração de minérios de forma às vezes subhumana, explorando ainda seus direitos humanos, sem regularização ou organização trabalhista e em péssimas condições de trabalho e de vida. Hoje, as cooperativas minerais dedicam-se à gestão do negócio, com foco em organização e regularização da atividade, organização do quadro social, estímulo à comunidade, participação nos projetos de recuperação ambiental e redução dos impactos ambientais e sociais. A gente vê que essa é um tipo de ramo muito comum em algumas regiões que têm as riquezas minerais muito fortes, e ele é um ramo que não existe ainda uma cooperativa aqui em Porto Velho, aqui em Rondônia, mas no nosso estado, em diversas cidades, a gente vê essa característica para a vocação mineral. A quantidade de atividade mineral que existe no Brasil. Atualmente existe cerca de 79 cooperativas minerais no Brasil, elas contam com mais de 57 mil de associados e mais de 180 empregados. Esse ramo está em todas as regiões do Brasil, com muitas unidades em Rondônia e em toda a região norte. Então, a gente tem várias cooperativas aí do ramo de mineral na região norte e várias aqui em Rondônia, justamente por causa da nossa vocação, porque temos na nossa natureza produtos minerais que podem ser explorados economicamente. Vamos falar por último na aula de hoje do ramo do trabalho? Então, em muitos setores da economia, a contratação e a manutenção de trabalhadores fixos tornou-se cada vez mais difícil e mais cara para as empresas, devido ao alto custo dos encargos trabalhistas, dos custos dos tributos trabalhistas. Por isso, muitas empresas privadas ou públicas passaram a terceirizar determinados serviços. Essa é uma estratégia empresarial muito utilizada desde os anos 90. Praticamente todos os setores de atividades terceirizam algum tipo de serviço. Nesse contexto, os profissionais empreendedores e estratégicos seguiram o caminho da cooperativa do trabalho, percebendo que, unindo-se a outros da mesma categoria, seriam muito mais fortes na busca por melhores condições de trabalho em meio a altos índices de desemprego. A gente vê profissionais autônomos organizando-se em cooperativas prestadoras de serviços para gerar, manter ou recuperar postos de trabalho. Nessa situação, não há vínculo empregatício com a empresa que contrata o serviço, que não paga nenhum tipo de encargo trabalhista. O trabalhador aí se insere no mercado de trabalho com melhores salários e mais versatilidade, e podem prestar serviços a mais de uma empresa ao mesmo tempo, ou em um curto espaço de tempo. Existem serviços que podem acontecer em 15 dias, 20 dias, e aí algumas pessoas estão prestando vários serviços ao mesmo tempo. É um segmento cooperativista extremamente abrangente e um dos que mais crescem no Brasil. Em geral, são formados por profissionais de um mesmo ramo que realizam suas atividades coletivamente. Para a empresa contratante, fica mais fácil e barato contratar uma empresa cooperativa do que serviços individualmente, pois não haveria, então, o vínculo empregatício.
Alguns exemplos de cooperativas de trabalho são a que reúne pessoas nas atividades de auditoria, de informática, atividades de limpeza, de segurança, de manutenção e de serviços gerais. Nós preparamos também um material para tentar exemplificar aí como a gente vê as cooperativas de trabalho no nosso país. Cooperativismo de trabalho. Essa aí é a fila do desemprego. E cada pessoa dessa quer uma oportunidade. São trabalhadores parados, um breque na economia. Uma das alternativas para driblar essa crise é uma cooperativa trabalhista, quando profissionais autônomos de um mesmo ramo se unem por melhores condições de trabalho e salários. As cooperativas do ramo trabalho, apesar dos seus cooperados não terem todos os benefícios previdenciários, eles possuem vantagens. São eles que vão organizar o seu trabalho, são eles que vão colocar um preço justo em cima dos trabalhos que eles vão oferecer. É um ramo também que ele tem uma legislação específica. O único dos 13 ramos do cooperativismo possui uma legislação específica. É a Lei 12.690 de 2012, E o ramo trabalho também ele atua em todos os setores da economia. A força de trabalho é o principal e muitas vezes o único capital dos cooperados. E eles não têm um vínculo de trabalho com a empresa. E assim como em outras cooperativas, o que seria lucro numa empresa privada vira renda dividida entre os cooperados. O que mudou depois que eu fiz parte que eu entrei na cooperativa foi que eu saí de um pavilhão mais rigoroso e vim para um pavilhão que tem regalias, que só aceita pessoas com bom comportamento. Mudou que eu passei a receber um salário e exerço a atividade de reciclagem de pneu, tirando esses materiais que poderiam estar poluindo o meio ambiente, estou transformando em artesanato e futuramente gerando a fonte de renda. Exemplos de cooperativas de trabalho são aquelas de profissões específicas, como as cooperativas de dentistas, de costureiras, de catadores. Rondônia é exemplo nesse setor. E a expectativa é que este será o ramo que em breve terá o maior número de cooperativas e de cooperados. É o trabalho caminhando para a plena autonomia de forma organizada e solidária. No final da nossa aula, nós conhecemos esse importante ramo, que é muito presente no Brasil e aqui em Rondônia, que são as cooperativas de trabalho. Gente, esse foi o conteúdo da aula número 3. Nós fazemos uma breve pausa agora para a nossa atividade de sala. Voltamos em breve. Retornamos agora para a correção das atividades. Vamos então para a pergunta número 1. A gente vê aqui que a pergunta número 1 traz a proposta seguinte para a gente. Apresente algumas das características a respeito da diversidade cultural no cooperativismo brasileiro. Então a gente está pedindo aqui características importantes, de modo geral, do cooperativismo brasileiro e a questão da diversidade cultural. A gente aguarda a sua participação no chat, nós queremos ver a sua resposta. E enquanto vão chegando as respostas, acho que eu vou ler a pergunta número 2. Tudo bem, professor? Sim. Então, gente, mandem suas respostas. Vamos ler a número 2? Número 2 fala o seguinte. Leia atentamente a afirmativa a seguir. Um grupo de pessoas que se reúne para construir a casa própria, sem intermediários e sem visar ao lucro, consegue preços de materiais e de mão de obra mais baixos, além de prazos e condições de pagamentos melhores. Diante dessas vantagens, os imóveis construídos em cooperativas podem ser comprados por um valor até 50% mais abaixo do encontrado no mercado imobiliário, maiores e com melhores acabamentos do que oferecido pelo mercado imobiliário tradicional. A afirmativa acima descreve uma cooperativa de que ramo? Aí nós temos as opções de resposta. Pode ser o ramo habitacional, de consumo, de educação, de infraestrutura ou do ramo especial. Nós recebemos alguma resposta, professor Anderson? Ainda não.
Gente, manda Continuamos sua aguardando. resposta, fala qual é a letra da resposta certa. Nós queremos ler o seu nome, comentar da sua escola. Mande a sua resposta aqui pra gente, tá? Enquanto isso, eu vou lendo a pergunta número 3. A número 3 fala o seguinte: o ramo da produção é a modalidade básica da economia solidária. Isso por quê? A. Na cooperativa de produção, a propriedade dos meios de produção é daqueles que nela trabalham, e não de um proprietário que não trabalha na empresa, pois todos são proprietários. B. Os garimpeiros vêm de diversas regiões do país atraídos pela perspectiva de enriquecimento rápido. C. Não existe foco em garantir qualidade do trabalho e a remuneração do trabalhador. D. Os ganhos e rendimentos das atividades jamais são distribuídos por todos. E. A finalidade da empresa é o aumento dos lucros. E aí, qual é a resposta? Mande pra gente. Nós estamos aguardando a sua resposta pra gente ler aqui. Enquanto isso, vamos ver a pergunta número 4. Número 4 fala assim: nesse ramo, as cooperativas têm o papel de pesquisar, extrair, lavrar, industrializar, comercializar e exportar produtos minerais. Refere-se à cooperativa de qual ramo? As alternativas são agropecuário, de consumo, educacional, mineral ou especial. Por fim, nós temos uma última pergunta, que é a pergunta número 5, que fala o seguinte: apresente exemplos de cooperativas de trabalho que existem ou poderiam existir na sua região. Não se esqueça de nos dizer qual município você está. Vamos começar respondendo a número 1. Professor, Sim. nós temos o que a gente pode dizer sobre algumas características importantes a respeito da diversidade cultural no cooperativismo brasileiro? Antes de responder, professora Denise, eu gostaria de mandar um alô para o pessoal da Escola Casimiro de Abreu, estão conosco, Nova Mamoré, pessoal da Escola Dom João, Vila Bosco, e também da Escola Fernando Souza Gomes, estão todos antenados acompanhando conosco. A resposta número 1, nós temos algumas características, né? Então, entre elas, as mais importantes, a riqueza cultural seria um ponto importantíssimo, né, ligado ao processo de ocupação territorial. Pode falar. Uma grande concentração de cooperativas bem-sucedidas na região sul e sudeste. Então nós temos essas cooperativas que são famosas por serem bem-sucedidas. Exatamente. Na região sul e sudeste. Dentre outras. Mais o quê? Essas especificidades diretamente relacionadas ao processo de ocupação do território e a relação entre o capital e o trabalho na forma como as relações econômicas foram estabelecidas. A gente falou de várias questões, né? Da Ocupação do território. A questão da ocupação do território tem muito a ver com as ondas migratórias, com o período que o território no Brasil foi. E a relação entre capital e trabalho. E falamos também dessa relação que existe, né? Entre o capital e o trabalho. Porque existem regiões que a gente tem mais concentração de capital e outras menos. Então é uma questão muito importante mesmo para dar esses aspectos que vão falar das principais características, né, das características mais importantes do que a gente está discutindo, que é o cooperativismo brasileiro. Então esses são os nossos principais destaques para as respostas da nossa questão número 1. Nós temos algumas outras respostas aí. Falamos também da questão número 2, que traz essa discussão, que vai falar desse grande grupo de pessoas, que vai discutir um pouquinho a questão da casa própria, vai falar a questão de construir imóveis por um valor mais baixo do mercado e por uma questão de melhor acabamento e maior espaço, comparado com o setor imobiliário tradicional. Nós temos algumas respostas aqui da aluna da Escola Fernando Souza Gomes, respondeu a questão com a letra A como resposta ao ramo habitacional. E aí, professor, está correto? E você está correta. Tá a correto. Marisete também respondeu. Santa Luzia, JK Santa Luzia também respondeu. Todos marcaram
a letra A, estão todos corretos, é o ramo habitacional. Professor, eu sou de Rolim de Moura, você sabe, é uma cidade aqui no interior do estado, bem pertinho ali de Santa Luzia. Eu fico muito feliz quando vocês mandam a resposta. Me sinto em casa. Muito obrigada, está corretíssimo. A exceção característica do ramo habitacional. Obrigada por ter enviado a sua resposta. Vamos ver a questão número 3? Nós temos na questão número 3, que vai falar de um outro ramo, está falando da questão do ramo de produção, ele já se anuncia que é produção, e ele quer falar algumas características. O ramo de produção está muito ligado então à economia solidária, essa economia de cooperativas, esse trabalho conjunto, e a gente quer saber qual dessas alternativas é a correta, que vai falar por que o ramo de produção está ligado ao ramo de economia solidária. Temos resposta, professor? Temos resposta, e antes disso eu queria dar boas-vindas ao aluno Bruno, que está vindo de Ji-Paraná para a escola em Burana. Seja bem-vindo, né? Nós temos algumas respostas aqui e é unanimidade. A questão número 3, a letra A. Letra A. E vocês estão todos corretos. Corretíssimo. Quem foram os alunos que mandaram a resposta? Dá para ler o nome de alguns? Nós temos a Marisete, que também respondeu. A Elizabeth Santana, parabéns, também respondeu. 3A. Todos estão corretos. Vamos ver então a nossa questão número 4. A gente fala na questão número 4 que tem para identificar qual é o ramo. Nesse ramo vai falar então de cooperativas que tem que atividade de pesquisar, extrair, lavrar, industrializar, comercializar e exportar. O Brasil é um grande exportador, né, dos produtos minerais. Nós somos grandes exportadores de minerais. Temos empresas que são muito famosas, muito importantes, né? Por exemplo, a Vale do Rio Doce é uma empresa que trabalha com exportação de minerais. E a gente quer saber qual é o ramo que está falando dessas características. Essa questão a professora Denise entregou para vocês, né? No enunciado ela falou bastante sobre extração e sobre minerais. Então a resposta correta é a letra D, minerais. Temos algumas respostas também e todos estão corretos. Os alunos estão muito atentos, né? D, mineral, estamos tratando aqui deste ramo. Questão número 4, então, resposta certa, letra D, ramo mineral. Vamos partir para a pergunta número 5. A número 5 trata assim: apresente exemplos de cooperativas de trabalho que existem ou poderiam existir na sua região. Essa aí é bastante personalíssima, né? Cada região pode ter a sua. Temos algumas respostas? Temos sim. Nós temos uma resposta aqui da aluna Marjorie, da Escola Marechal Rondon, de Buritis. A Marjorie responde: sou de Buritis e tem... A foto dela está cortada, então não consigo ver muita coisa, mas cooperativas agropecuárias, de consumo, educacional, e eu acho que é de produção essa última aqui que ela escreveu. Ótima resposta, eu acredito mesmo que em Buritis, agropecuária, de consumo, educacional, são ramos que nós temos mesmo muita potencialidade, né? Ela falou de produção também? Sim. Produção, deixa eu botar aqui para trás, de produção. São ramos que tem muito potencial mesmo aqui em Buritis. Então, a aluna Ana Cristina, da Escola Marechal Rondon, de Buritis, diz que uma cooperativa de crédito. Ah, com certeza. Cooperativa de crédito, nós temos aí muita potencialidade para instituir. Temos outras respostas de outros municípios, talvez? Temos aqui uma que não tem a resposta. Número 5, não. Número 5, somente essas. Ali a atividade do professor Anderson nessa hora aí não se vira nos 30, né? Vendo tudo aí. Gente, essa pergunta número 5, ela abre um pouco de espaço para uma coisa que a gente quer discutir na aula de hoje, que é a atividade de casa que você vai executar depois da nossa aula. Essa semana a gente preparou uma atividade um pouquinho diferente, um pouco mais ousada, e a gente tem uma atividade de percurso que a gente vai exigir um pouquinho mais de vocês. Assim como a gente falou durante a aula, se você vai decidir em conjunto, se você vai estar fazendo um trabalho em grupo, se você vai fazer um trabalho dependendo de uma assembleia, a gente sabe que isso vai dar mais trabalho. Mas é isso mesmo que a gente está propondo. Nessa atividade número 2 de percurso da nossa disciplina, a gente quer propor para vocês que vocês façam uma atividade em grupo. Vamos fazer uma revisão de como ficaram as atividades de percurso da nossa disciplina?
Na primeira atividade de percurso da disciplina, nós apresentamos um questionário. Tem ali 10 questões para você responder individualmente, né? Cada questão valendo um pontinho, sobre as cooperativas para a nossa sociedade. Muito interessante. Agora a gente começa a atividade número 2. E para essa atividade, a ideia é que você faça uma pesquisa para a escolha do ramo de cooperativa mais apropriado para a sua região. Respondendo ali a pergunta número 5. Essa é uma atividade que faz parte do projeto integrador. A gente está querendo tirar um momentinho para na aula de hoje a gente fazer um esclarecimento de como realizar essa tarefa. Nós preparamos ali uma instrução de como realizar essa tarefa. Está aqui nessa nossa atividade regular, né, de avaliação, de como que nós vamos fazer. Nós vamos fazer uma avaliação diferenciada, nós vamos fazer uma pesquisa. Essa pesquisa vai estar baseada no que vocês vão fazer em casa. Nós programamos um material para vocês fazerem uma pergunta. A ideia é que vocês possam coletar dados da sua região, de quais seriam as cooperativas mais apropriadas para a sua região, e que no final você consiga escrever um banner. A gente sabe que vocês viram um recurso já aqui no IFRO, uma externa de como que é um banner, como que funciona. Nós estamos mandando esse modelo aqui que eu estou apresentando para vocês por slide. Está escrito aqui o ramo do cooperativismo, qual o ramo que vocês escolhem. A ideia é que vocês coloquem aqui o nome da escola, uma introdução do conteúdo. A gente trouxe um exemplo aqui, vocês vão poder ler. Em casa vai dar para ler bem certinho, os métodos de como vai ser feito mesmo essa pesquisa, os resultados, a discussão. Nós apresentamos algumas propostas de perguntas que vocês podem fazer, e essas perguntas podem ser feitas para os seus pais, para os seus vizinhos, para professores da escola, pessoas da sua região. A ideia é que você mostre um pouquinho sobre o ramo escolhido como aquele mais propenso para a sua região. Talvez traga uma figura ilustrativa, não precisa necessariamente ser essa. Possa trazer uma outra ilustração e apresente conclusões. A gente quer fazer com que esse trabalho seja integrador e que te insira também na pesquisa. Para ilustrar um pouquinho mais, a gente trouxe aqui o nosso banner, que é fruto do nosso trabalho que realizamos no ano passado, nessa mesma disciplina. A professora Adriana, nossa coordenadora, ela vai ajudar a gente aqui. E a gente está aqui para mostrar para vocês, está dando para ver? Vamos para cá então. O nosso banner, esse aqui é um fruto de uma escola, né? Esse aqui foi realizado na escola Alquindar Brasil de Arouca. É a turma da professora Betânia Moura da Silva Santos. Ele foi realizado em 2017, né, professora? E aqui estão aqui a introdução, os métodos, a discussão. Aqui embaixo, os resultados. Esses resultados é da pesquisa que vai ser realizada perguntando para pessoas na sua região, no seu município. Aqui do outro lado a gente tem um desenvolvimento explicando sobre o perfil da cidade e do ramo do cooperativismo. Aqui eles, como estão falando de agropecuária, eles decidiram trazer essa figura ilustrativa. É uma sugestão nossa que tem uma figura ilustrativa, mas não é obrigatório. E apresentou as conclusões do trabalho. A nossa ideia aqui é propor para você que seja realizado como atividade de percurso essa pesquisa de perguntas que estão sendo apresentadas aqui, e que ao final da disciplina, no dia da avaliação, ao invés de a gente fazer uma prova, como tradicionalmente tem sido feito nas outras disciplinas, a gente faça uma exposição de banner. Você vai colocar esse banner que você produziu na sua escola, vai apresentar para os colegas das outras turmas, vai apresentar para a sua comunidade, pode convidar algumas pessoas para vir para a escola assistir, seus pais podem vir, pessoas convidadas de uma maneira geral. Nós tivemos banners que foram produzidos nesse formato de lona, é um formato mais tradicional. Mas a gente teve também algumas escolas que produziram em papel. Imprimiram em folhas de papel A4, colaram às vezes em papel craft, ou até imprimiram, recortaram e colaram em cartolinas. A gente teve vários banners diferentes que contaram com a criatividade e dedicação das pessoas, e ficou um trabalho muito bonito. Eu posso falar que a gente se emocionou muito, né, professora? Sim. De receber esse resultado. Isso aqui é uma etapa do projeto integrador, e a gente pode falar um pouquinho mais sobre as necessidades do projeto, né? Sim. Então, a gente... Inclusive, até antes de falar sobre isso, também esses banners, provavelmente a gente vai expor eles aqui também, aqui no nosso campus, né? Se tudo der certo, a gente vai pedir para vocês enviarem para cá e a gente vai fazer uma exposição aqui, onde a gente vai fazer inclusive uma avaliação e depois vai certificar, vai escolher o banner melhor produzido.
E qual a importância desse trabalho do Ramos do Cooperativismo para o projeto integrador? Aqui, praticamente, vocês vão já ter feito quando vocês escolherem o ramo e fizerem o banner, vocês vão poder, a partir daí, então, fazer aquelas assembleias que vocês vão decidir o ramo, que vocês vão fazer a pesquisa, vão ver qual é o ramo mais interessante para a região de vocês, e aí vocês vão fazer as assembleias, vão escolher o ramo da cooperativa que vai ser da cooperativa de vocês, pode escolher o nome da cooperativa também, e a partir daí vocês têm que gerar o relatório da primeira etapa. O relatório para a turma de vocês, ele vai ser em grupo, então em grupo vocês vão descrever nesse relatório, tá? Tem um modelo para esse relatório. Como foi realizar esse trabalho? Como foi fazer o banner? Como foi escolher o ramo? Como foi fazer a assembleia da escolha do ramo? Por que vocês escolheram esse ramo? Vão descrever ali nesse relatório todas as etapas desse trabalho até o final. E daí vocês vão me enviar impresso esse relatório. Esse vai ser o relatório da primeira etapa. Depois vocês vão receber esses certificados digitais individuais para todos os alunos, dizendo que vocês terminaram a primeira etapa do projeto integrador. Muito importante que vocês façam esse relatório, porque depois, o semestre que vem, no outro, tem outras etapas e vocês precisam continuar sempre com a mesma cooperativa que vocês vão estar criando agora, vocês vão seguir desenvolvendo ela. Depois vocês vão fazer um plano de negócios para ela, marketing, vocês vão trabalhar o marketing dela, planejamento estratégico. Então, essa é o início realmente do projeto integrador de vocês. Essa cooperativa que vocês vão criar agora é a que vai seguir vocês até o final do curso, certo? Obrigada, professora. Certo, professora. Agradeço por tirar dúvidas aqui, esclarecer com a gente. Gente, a gente então está marcando esse início do projeto integrador como uma atividade mesmo, que vai começar a sua cooperativa. A gente espera muito que vocês levem isso muito a sério, que se dediquem. Quero te informar que pra gente tem sido um trabalho bastante trabalhoso, mas também bastante prazeroso. Nós queremos muito batalhar para fazer um exemplo prático, né? Para que se torne um exemplo prático esse curso, que não sejam só aulas teóricas, mas que você consiga fazer realmente uma pesquisa de mercado, identificar uma cooperativa apropriada para o seu município, conhecer como seria o funcionamento de uma assembleia para decidir essa cooperativa, relatar tudo isso e trazer isso para a gente. Então é uma parte de colocar a mão na massa. A gente sabe que está deixando um grande trabalho para vocês, mas também eu queria dizer que por isso que é um trabalho por turma. Então cada turma vai fazer uma pesquisa, vai unir o número de pesquisado que cada aluno fez, cada entrevistado que o aluno pesquisou, vai unir o resultado, vai produzir um texto, produzir um banner, fazer uma assembleia, uma ata de assembleia, e que isso vai ser avaliado, vai ser dado a nota de toda a turma. Nós estamos muito empolgados com isso, estamos contando com a sua participação, com a sua dedicação. A gente sabe que é um trabalho diferente, por isso que o material que a gente mandou por escrito para os polos, para vocês aí na escola, é um material que a gente fez bastante detalhado. A gente tentou cobrir todas as principais dúvidas, mas se sobraram dúvidas, não hesitem em nos perguntar. Mandem as dúvidas, mandem perguntas, a gente vai estar preparado para responder no momento da interação da nossa aula número 4, que vai acontecer na semana que vem. E a gente está aqui programando para tentar dar o apoio daqui, para que esse trabalho consiga ser desenvolvido com bastante riqueza aí na escola. Por isso a gente conta com vocês. Sobre o projeto integrador, também as professoras podem mandar e-mail para mim se quiserem, pode falar comigo pelo WhatsApp, pode falar com o seu coordenador repassa para mim as dúvidas. É importante que vocês não tenham dúvida com relação a esse trabalho e o que vai gerar no final o relatório da primeira etapa, tá? Nesse relatório vocês podem inclusive incluir fotos que vocês vão fazer de vocês reunidos para fazer o banner ou de vocês fazendo a pesquisa. Se vocês quiserem ir registrando tudo isso e depois colocar essas imagens no relatório, fica muito bacana. E inclusive do dia da apresentação dos banners, se quiserem fotografar, depois incluir no relatório. Aí vai ter um relatório bem legal e assim, pra gente é tão importante a gente ter esse retorno, a gente olhar essas coisas, pra gente entender o que cada escola tá fazendo e não ficar tão distante, né? Porque nós estamos aqui e as escolas são espalhadas aí por todo o interior fazendo esse trabalho. Essa questão do banner vir para cá também, ser exposto aqui, também assim é muito legal. Ano passado assim, os professores ficaram bem felizes de ver os banners aqui, porque era a materialização de um trabalho que estava sendo feito
via satélite, né, teleaulas, mas assim, a gente teve aqui a materialização do trabalho dos alunos. Isso é muito bacana, assim, se vocês conseguirem, então, fazer os banners e depois mandar também pra gente, vai ser muito legal. Ano passado a gente conseguiu fazer, aí teve um evento aqui no IFRO, que foi um evento de pesquisa bastante grande, envolvendo várias pessoas na área de profissões, e nós tivemos 34 publicações só fruto desse trabalho. Então foi mandado os banners, eu mesmo digitei o nome de todos os alunos, todo mundo participou, o nome dos ramos, né, e aí produziu toda essa apresentação. No dia eu vim apresentar em nome dos alunos, infelizmente não deu para trazer o pessoal, mas aí depois foi premiado os melhores apresentações, os melhores trabalhos realizados, e todos os certificados foram enviados para as escolas, alguns estão sendo enviados ainda, então estão sendo certificados os professores que participaram do projeto, o professor presencial, né? E também os alunos que mandaram seu banner para cá pra gente apresentar. É uma coisa que a gente tem muito orgulho, é uma coisa que, como a professora falou, é uma materialização pra gente. Vocês existem no nosso coração, é uma maneira de vocês existirem fisicamente aqui perto da gente também. Então a gente espera mesmo a participação de vocês, o envolvimento. Eu quero ver o seu trabalho lindo sendo apresentado aqui em Porto Velho, sendo apresentado aí na sua escola. Quero ver as fotos de vocês produzindo esse trabalho. A gente quer ver você apresentando para as outras turmas, para os colegas. A gente vai ter muito orgulho de ver esse resultado. Com certeza. Tá? Muito obrigada, gente. A nossa aula termina por aqui. A gente agradece a participação de vocês hoje e espera que vocês se envolvam mesmo nesse projeto integrador. E nos vemos novamente na semana que vem. Educação à distância, mudando realidades.